Muito bem, irmãos. Vocês viram hoje pela manhã o santuário terrestre, né? Toda a explicação. O pastor fez uma abordagem maravilhosa agora, pastor. Detalhes que a gente ficaria aqui um mês. E ainda seria pouco, né, pastor? E foi muito bom, porque Marcos falou, dá uma amplitude, o pastor deu outra amplitude, e eu fico com aquela parte mais das reflexões. Nós vamos focar mais em Daniel 9 e mostrar o cumprimento de cada etapa do plano da salvação, desse plano maravilhoso da salvação, né? A parte da justificação, que se cumpriu no pátio, a parte da santificação, né? A mediação de Deus, e a glorificação, que é a expiação. Mas abra sua Bíblia aqui no capítulo 3 de Gênesis, 3, verso 15. Lá em Gênesis 3, verso 15, diz assim: porém, inimizade... Aliás, cadê o passador? O passador que é bem... Ah, está aqui. Se por acaso falhar, viu, gente? Quando eu passar aqui, que muitas vezes ele briga comigo. Aí vocês passam aí, por favor. Gênesis 3, 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3,15 revela a primeira promessa de redenção. É a primeira profecia messiânica. Adão e Eva pecou, mas Deus diz assim: não se preocupe. Eu vou providenciar uma solução. E aí também revela o grande conflito, né? Porém, inimizade entre ti e a mulher. Aí no verso 20 e 21. E deu o homem, aliás, verso 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão, e sua mulher os vestiu. Eu pergunto, peles de quê? De animal. Que animal? Uma vez eu estava dando estudo bíblico e a pessoa respondeu que foi da cobra. Não, foi da ovelha. Naquele momento, uma vida teria que ser dada, né? Vertida. E foi a ovelhinha. E aí, nesse momento, o verso 21, Deus mostra, né? Deus revela como o inimigo seria derrotado e como a raça humana poderia se reconciliar de novo com Deus. Então, estes versinhos aqui são muito importantes, porque eles começam a mostrar toda a tipologia do plano da salvação. Aquele cordeirinho seria a propiciação. E dali começa toda a tipologia. Todos os patriarcas usavam o cordeiro para que as pessoas lembrassem que o Messias iria vir e aquele plano iria se cumprir através dele. Agora, os evangélicos, a maioria dos cristãos, eles sabem explicar muito bem o que Jesus fez na cruz, quando ele morreu por nós. Mas poucos entendem, estudam o que Jesus passou a fazer no santuário celestial. Quando ele ressuscitou, ascendeu e foi para o céu, o que ele passou a fazer lá. Aliás, poucos até entendem que existe um santuário celestial. E entender a obra que Cristo está fazendo no santuário celestial é muito importante. É essencial. Muito embora Jesus fez a parte dele lá na cruz, há uma continuidade que tem a ver conosco. Mas para a gente entender corretamente o plano da salvação que é revelado ali no santuário celestial, a gente precisa entender com base no ritual do santuário terrestre, né? Como cada parte desse plano da salvação vai se cumprindo. Então, a gente precisa considerar alguns fatos importantes que a Bíblia apresenta em relação ao santuário. Então, vamos ao primeiro ponto, né? Primeira coisa, deixa eu passar aqui. Primeiro ponto que a gente deve levar em consideração para a gente compreender o significado do santuário celestial. O santuário é o caminho de Deus. Aliás, esse é o nosso tema, né? O santuário é o caminho de Deus. Lá no Salmo 77, 13, você não precisa abrir, eu vou citar aqui, o Salmo de Asaf. Asaf, que ele está naquela crise, né? Achando que Deus está sendo injusto, que não adiantou ele ser tão fiel, ele lavar as mãos dele na purificação, servir a Deus. Quando ele olhava para os inimigos, para o ímpio, para ele o ímpio prosperava. E ele então escreve esse salmo desabafando.
Mas lá no verso 13 diz assim, aliás, sim, no verso 13 diz assim, até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles, o fim dos ímpios. Por quê? Porque o santuário responde às nossas questões sobre a justiça de Deus. Ele também falou lá no Salmo 77:13, esse que eu citei foi o 73:17. O 77:13 diz assim, o teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quem é Deus tão grande como nosso Deus? Isso significa que Deus se revela e revela os seus atos santos de justiça no santuário. Então, quando Asaf entra no santuário, ele acompanha todo o ritual do santuário, ele entende ali o plano da salvação, como Deus lida com o pecado, com o pecador também. Eu imagino aquele momento ali do bode sendo levado para o deserto, né? Que representa a expiação punitiva. Por isso que ele disse, então, eu entendi o fim deles. É como aquela criança que está lendo um livro, que tem uma história, que tem um bandido, e toda vez que ele vê o bandido atacando ali, ele fica triste, e alguém sugere que ele vá para o final do livro, né? Quando ele vai para o final do livro, ele vê que o inimigo vence. E aí, toda vez que ele volta lá para a história e vê o inimigo vencendo, que o inimigo é derrotado. Quando ele volta para o início, que vê o inimigo vencendo, ele diz, eu sei o final dessa história. Então, quando você estuda o santuário, é como se você estivesse estudando a história partindo do final para o início. Você já sabe o final da história. Que Deus é vencedor e que o inimigo é derrotado. E foi assim que Asaf entendeu. Então, primeira coisa, você entender que o santuário é o caminho de Deus. É onde ele se revela. E onde ele revela o seu plano de salvação. Um outro ponto que a gente deve considerar, quando falhar aqui, gente, pode passar aí, viu? Para a gente ganhar tempo. Passe aí, por favor. É que o santuário é o caminho de Deus até o homem. O santuário é o caminho de Deus até o homem. O que é que diz lá em João 3,16? Vocês deviam saber de cor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus, vamos imaginar aqui, a gente está aqui, o santuário terrestre, e a gente sabe que cada partezinha aqui representa o santuário celestial, tirando ali a terra. O caminho de Deus até o homem. Aqui é o lugar santíssimo, o santuário celestial. Veja o caminho que Deus usa através de Jesus, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então, Jesus sai do santuário celestial e vem direto aqui para o pátio, para a terra. E qual é a primeira coisa que Jesus faz quando ele começa o seu ministério? Qual é a primeira coisa? É o batismo dele. Ele passa pela pia e depois ele vai até a cruz. O caminho de Deus até o homem. Jesus, quando estava orando lá em João 17:5, ele diz, glorifica-me com a glória que eu tinha com o Senhor, né, quando estava contigo desde o início. Então, ele sai de lá e vem. O caminho de Deus até o homem. Mas também é o caminho do homem, pode passar aí, até Deus. Eu coloquei essa imagenzinha aqui, já tinha explicado para vocês da outra vez, aquele pontozinho ali, aquele ponto branco que vocês estão vendo ali é a Terra suspensa no raio de sol. Foi o telescópio Hubble que captou. A Terra suspensa num raio, num fachozinho de sol. Então, Jesus saiu de lá, despojou-se da sua glória e veio até a terra. Veio até esse lugarzinho, essa poeirinha, para nos salvar, não é? Santuário, o caminho de Deus até o homem. Mas também o santuário é o caminho do homem até Deus. João 14, verso 6 diz o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminho, verdade e vida. Vocês lembram que foi explicado que esse era o nome das 3 portas de entrada do santuário? De fora para o pátio, caminho, do pátio para o lugar santo, verdade, do lugar santo para o lugar santíssimo, vida. Então Jesus está dizendo, eu sou o santuário. E ninguém vai até o Pai, ninguém vem até o Pai senão por mim. Então aí você veja o caminho que o homem faz até Deus. O santuário
É o caminho de Deus até o homem. Você aceita Jesus como seu salvador pessoal, né? Está aqui representado no altar da cruz de Cristo. Aqui você é justificado. Aqui você é retirado da lama. Você está lá no buraco e você é retirado da lama. Aí você tem que caminhar um pouquinho mais. E você passa pela pia. Ou seja, você se batiza, né? Caminho do homem até Deus. E aí você entra no processo da santificação, que é quando a lama vai sendo tirada de você, porque ninguém sai da lama, de um buraco de lama limpinho. Eu lembro quando eu era criança, não sei se alguém passou por isso na infância. Já tem muito tempo, sabe, pastor? Mas lá na minha rua, a rua era de pissarra ainda, quando o esgoto entupia, a fossa geral entupia, era chamado um rapaz, ele passava gasolina no corpo e ele mergulhava naquele esgoto ali para desentupir. Pense, mas isso é o pecado. Quando a gente está lá no fosso do pecado, a gente sai sujo, imundo. E aí o Espírito Santo, através do estudo da palavra, da oração, do testemunho, ele vai limpando você, vai lhe santificando, até que vai chegar um momento que você vai chegar até o Pai. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus. O santuário é o caminho do homem até Deus. No plano da redenção, queridos, cada cristão é convidado a passar por essas 3 portas. A sair do caminho da condenação para o caminho da justificação. A sair da mentira, do engano da mentira, para a verdade que santifica. Sair do caminho da morte para o caminho da vida eterna que glorifica o ser humano. Outro ponto importante, não precisa passar agora não, que a gente deve levar em consideração é que existe um santuário no céu. Isso já foi falado aqui pela tarde, né, pela manhã, pela tarde, o pastor citou também. Mas é importante a gente fazer aquele exercíciozinho de relembrar como a Bíblia evidencia em alguns textos, a gente não pode explorar tudo, não dá tempo, que o santuário terrestre é uma cópia exata do santuário celestial. Quando fala isso é o tabernáculo, né? O lugar santo e o lugar santíssimo. Essa parte já se cumpriu aqui na terra. Jesus já cumpriu, a gente vai ver ali em Daniel. No ano 31, ele pagou a nossa sentença, ele foi a nossa propiciação. Por falar nisso, veja, os povos pagãos, eles acreditavam, né, em divindades, que a gente sabe que eram demônios, mas eles acreditavam que para apaziguar essas divindades, ou obter favores, eles tinham que fazer sacrifícios humanos. Por isso que nos rituais pagãos havia sacrifício humano, porque eles achavam que iria apaziguar a ira dos deuses dele. Só que o Deus que você crê, o Deus que eu creio, ele foi a nossa propiciação. Ele mesmo pagou a nossa sentença. Amém, irmãos? Então, vamos lá. A Bíblia fala que existe um santuário no céu. A gente não vai ler todos os textos, mas, por exemplo, lá em 2 Crônicas 30, 27, há uma declaração que lá é a santa habitação de Deus. Em Salmo 150, fala que lá é o lugar de adoração. Interessante que antes do pecado, a função do santuário celestial era apenas litúrgica. Mas após o pecado, ela passou a ter, além da função litúrgica, passou também a ter a função soteriológica, de salvação. Gente, o céu se movimentou, se modificou na sua função por mim e por você. Não é interessante isso? Vamos lá para Hebreus 8, então, verso 1 e 2, fazer esse exercício rápido. Hebreus 8. Só para a gente ter alguns exemplos, né? Para vocês terem uma noção, o próprio livro do Apocalipse, ele tem 7 cenas do santuário celestial, do lugar santo e do lugar santíssimo. Hebreus 8, verso 1 e 2 diz o seguinte, preste bem atenção você de casa que está acompanhando. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro, vamos ler comigo, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Quem erigiu? Deus. Quando ele fala não o homem, ele está se referindo ao santuário terrestre, viu, Cleide? Muito bem. Vamos agora para o 9, verso 23 e 24. Hebreus 9, 23 e 24.
Diz assim: era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios. Quais são as figuras? Está falando do quê? Quando ele diz figuras das coisas que se acham do céu, ele está se referindo a quê? Hein, gente? Sei que vocês estão um pouquinho cansados, né? Mas vamos, peça aí o Espírito Santo para sacudir, para acordar vocês, porque agora também é importante. Então, quais são as figuras que ele está se referindo aí? Figuras das coisas que estão no céu. Está se referindo aqui. Né? Lembra que João vê Jesus entre os castiçais? Então ele diz assim: era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, que era o sacrifício de cordeiros, o sangue de animal. Mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Sacrifício de quem? Jesus. Então lá no santuário celestial, na obra de mediação e de expiação, nós temos o próprio Cristo oferecendo o seu sangue, né? Claro que isso é simbólico, mas ele já pagou, ele já ofereceu. Então, ele é a nossa representação lá no céu. Mas vamos mais para frente um pouquinho. Vamos agora para Apocalipse 1, verso 12. Apocalipse 1, verso 12. Lá, naquele momento em que João, né, ele é confortado com a presença de Jesus. E aí diz: voltei-me para ver quem falava comigo. E voltando, vi 7 candeeiros de ouro. Vamos para o 13. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Então, ele está vendo que lugar do santuário celestial. O santo ou o santíssimo? Lugar santo. Dos castiçais. Aí você caminha um pouquinho mais para frente e vai para o capítulo 8 de Apocalipse, verso 3. 8, verso 3. Só são 3 exemplos, viu? 8, verso 3. Veio outro anjo e ficou de pé junto. Essa é a terceira cena do santuário no Apocalipse. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Lugar santo. E vamos agora para Apocalipse 11, verso 19. Vamos ver mais uma cena do santuário celestial. Essa é a 4ª cena. Vamos ler comigo? Abriu-se então o santuário de Deus. Não estou ouvindo vocês. 11, 19. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Então, a arca da aliança, João viu lá no santuário celestial. Não aquela arca feita pelas pessoas, mas a que Deus fez. Então, a Bíblia deixa muito claro que o santuário terrestre era uma cópia do santuário celestial. E cada elemento, né, bem como o sacerdote, o sumo sacerdote, representava cada etapa do plano da salvação. Cada momento que iria se cumprir através de Cristo Jesus. Né, a propiciação, a mediação e a expiação. Mas o mais extraordinário, e é o ponto que a gente vai começar, a gente estava só aquecendo os motores, né? E para me acostumar com vocês também daqui, é que a Bíblia, através dos profetas, revela não só o processo de cumprimento de cada etapa do plano da salvação, mas também o tempo. E isso a gente descobre no livro de Daniel. Daniel revela quando cada ponto aqui, cada passo desse plano da salvação iria se cumprir. Não é maravilhoso isso, gente? É a agenda de Deus. Quando ele iria morrer, quando começaria a mediação, ele seria entronizado no santuário celestial, e quando começaria a expiação. Daniel mostra isso. E a gente vai para lá. Não é? O plano de Deus para que o plano de Deus para o povo de Israel era que eles ensinassem esse evangelho, porque aqui é o evangelho. Só existe uma forma de salvação na Bíblia, que é a salvação pela graça. A graça está no Antigo e no Novo Testamento. O Antigo Testamento era representado nesse ritual. Era o sangue do cordeirinho, era o cheque pré-datado, como a gente fala.
né? Então, o plano de Deus para o povo de Israel é que eles pregassem o evangelho para as nações pagãs e falassem sobre a primeira vinda do Messias. Eles cumpriram a missão. Quantas vezes o povo de Israel falhou? Quantas vezes Deus perdoou? Quantas vezes deu oportunidade para o povo retomar o seu roteiro, retomar a agenda de Deus? Mas o povo continuou desobedecendo. E o que foi que aconteceu? Eles foram levados cativos para a Babilônia. Porque Deus disse, não obedecer, vai ser levado cativo para a Babilônia, porque eu preciso purificar esse povo. Como ele purificou lá no deserto, né? Teve que morrer muitos no meio do caminho. Então, leva para a Babilônia. E vai quem mereceu e quem não mereceu também. E entre eles estava quem? Daniel. Irmãos, quando Jerusalém foi tomada, por detrás disso tinha um plano de Satanás de ofuscar essa pregação, esse evangelho. Porque se o templo fosse destruído, esse ritual não teria continuidade, esse aprendizado não teria continuidade para os povos ao redor e para o próprio povo. Então, por detrás da destruição de Jerusalém e do templo, estava o objetivo de Satanás de não permitir que esta pregação avançasse. Ele fez de tudo para impedir a pregação e para impedir a chegada do Messias. Quanto mais a pregação. Mas Deus preservou um remanescente, entre eles estava Daniel. Vocês sabem, o livro de Daniel, ele tem história e tem profecias. Eu vou fazer um apanhadozinho, eu tenho 52 minutos, graças a Deus. Rapidinho, né? Você indo para a parte de profecias, a parte que fala sobre o juízo, você vê no capítulo 7, porque os capítulos de profecia de Daniel é assim. A profecia ela vai se repetindo e acrescentando informações, vai se expandindo, né? Então, lá no capítulo 2, você tem aqueles 4 grandes impérios e tem a pedra que representa a volta de Jesus. Você tem ali os 4 impérios, o surgimento da Europa e a volta de Jesus. Essas são as informações do capítulo 2. Quando você vai para o capítulo 7, você tem 2 informações a mais. Nessa sequência cronológica, você vê os grandes impérios representados agora por animais, você vê o surgimento da Europa, você vê o surgimento de um poder religioso corrompido, que é o poder papal, e você tem o anúncio do juízo, antes do anúncio sobre a volta de Jesus. Então, você tem essa sequência no capítulo 7. E lá no capítulo 7 já fala sobre o juízo. A gente não vai ler, mas lá fala sobre o juízo. Quando você vai para o capítulo 8, o tema do capítulo 8 é apontando para o dia da purificação. Tanto que os animais que aparecem agora não são mais animais impuros, que aparecem no capítulo 7. É carneiro e bode. Animais que só apareciam juntos no dia da expiação. Então, ali há uma mensagem apontando para um caminho, que é a questão do dia do juízo, o dia da expiação, a purificação do santuário. Então, veja, quando você chega em Daniel 9, aí você tem ele começa com oração, né? Antes, no capítulo 8, que foi uma visão dada 10 anos antes dessa que a gente vai ler aqui do capítulo 9, né? No final do capítulo 8, você vê que o anjo explica tudo, todos os elementos ali, mas tem um elemento que o anjo não explica, que são 2 seres, que é chamado de 2 santos, um perguntando ao outro, até quando vai durar tudo isso? Aí ele diz, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Na cabeça de Daniel, isso era um problema, porque ele sabia que ali não era um número literal, era simbólico. E para ele, o santuário ser purificado 2.300 anos depois era o fim de tudo. Porque ele estava focado no santuário da terra. Ele estava com a cabeça na terra, no templo da terra. Ele não entendia. E a Bíblia diz que ele enfraqueceu e adoeceu. E não havia quem explicasse. 10, 12 anos depois, a Bíblia diz lá no capítulo 9 que ele está orando, aliás, lendo o livro de Jeremias. Sabe aquela pessoa, tipo Amanda, que ela fica vendo os sinais e ela olha na Bíblia e, olha, está acontecendo como está aqui. Olhando os sinais para ver o quanto está próximo, né?
Daniel estava preocupado, que já tinha 70 anos, estava chegando, e ele não via nenhum movimento de decreto, nada que tirasse o povo dali, se cumprisse, né, aquela promessa de Deus através do Jeremias, que depois de 70 anos eles voltariam para Jerusalém. Então ele estava, não, eu vou orar, vou pedir perdão dos meus pecados e do pecado do meu povo. E o capítulo 9 tem uma oração, uma das orações mais bonitas da Bíblia, é essa de Daniel e a de Esdras, que eu considero também uma oração linda. Esdras, Neemias e Daniel. Orações maravilhosas, que servem de modelo. E aqui ele está orando e ele vai, eu vou citar só alguns trechinhos, né? Para a gente ir para outra parte. Ele diz assim: orei ao Senhor meu Deus, verso 4, confessei e disse: Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guarda os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades. Procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos. E aí, lá no verso 8, ele diz: Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado. E ele diz no 9, eu gosto disso, irmãos, ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, mas a nós pertence o quê? Vergonha na cara. Porque Deus faz a parte dele. Deus estava fazendo a parte dele. Diz, ao Senhor pertence a justiça, a misericórdia, o perdão. A nós, o que a gente precisa é ter vergonha do que a gente tem feito, se humilhar, para que o Senhor nos perdoe e cumpra as suas promessas. E aí ele vai orando, vai abrindo o seu coração, confessando. Depois que ele confessa muito, é que ele vai fazer um pedido. E eu acho interessante, pastor Samuel, que ele faz até uma chantagem emocional, né, com Deus, né? Porque ele diz assim, repare, vamos lá para o verso 18. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Diz assim, é o teu nome que está em jogo. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. E aí vem o verso 19 que eu amo. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos, age. Não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Olha que chantagem emocional maravilhosa. Senhor, é o teu nome que está em jogo, Pai. Aí ele diz, ouve, perdoa, atende-nos, age. E age por amor do Senhor mesmo, que a gente não merece nada. E aí, o verso 20 diz que Daniel, ele diz assim, eu ainda estava falando, eu estava ainda orando. Isso é uma oração, acho que mais ou menos uns 7, 8 minutos, se a gente for ler, né? E ele diz que ainda estava orando, a gente não sabe quanto tempo ele orou. E ele diz que quando ele estava orando, veio aquele que tinha falado com ele na visão anterior, e isso já tinha mais de 10, já tinha cerca de 10 anos. E ele diz aqui, 21, falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão, ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Qual era a hora do sacrifício da tarde? Às 15 horas, porque ele sempre orava nesses horários do sacrifício da manhã e da tarde. E diz que ele veio rapidamente voando. Antes dele terminar de orar, já estava vindo a resposta. E eu acho lindo quando o anjo diz assim, quando Daniel diz assim, ele queria instruir-me, falou comigo e disse, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Não é interessante isso? Agora, sair para fazer-te entender o sentido. Sentido do quê? Do quê? Daquela visão de 10 anos atrás. Às vezes você ora muitos anos por uma coisa, né? E Deus manda na hora certa, na hora de Deus. E ele disse por quê? Olha, no princípio das tuas súplicas, saiu a ordem e eu vim para te declarar, pois é muito amado. Quando você se ajoelha, irmão, eu gosto de tirar as lições espirituais das profecias. Porque você não vai nem decorar essas coisinhas que a gente vai falar mais na frente, mas eu quero que você entenda o essencial das profecias. Que Deus está no comando e que Ele te ama. Quando você se ajoelha,
para orar, já sai a ordem para te atender, mas no tempo de Deus. Porque você é amado, você é amada, você que está de casa também, se sinta assim. E ele diz assim, considera, pois, a coisa e entende a visão. Coleguinha Cléa, professora. E Daniel estava tendo alguma visão? Ele não estava tendo visão nenhuma. A questão está por detrás da tradução dessa palavra aqui. Lá no capítulo 8, a palavra visão, preste atenção nesse detalhe, que ele faz muita diferença na questão hermenêutica, entendeu? Faz muita diferença na hora de você explicar determinadas coisas que o pessoal lá fora não entende muito bem. Que é, por exemplo, a relação, o elo de ligação entre o capítulo 8 e 9. Porque os preteristas e os futuristas entendem tudo diferente. Mas há um elo de ligação, principalmente entre o 8 e o 9. Lá no capítulo 8, a palavra visão, no original, existem duas palavras que foram traduzidas para uma mesma, que é visão. A palavra razon, H-A-Z-O-N, que significa visão mesmo, não é? E a palavra maré, né, pastor? Maré, que não tem uma tradução perfeita para o português e pode ser entendido como aparição, ver ou aparecer, uma aparição. Aí veja, lá no capítulo 8, essa palavra maré, ela aparece aqui, ó, no verso, deixa eu achar aqui para vocês, no verso 26. A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira, aqui é maré. Quando ele diz assim, espantava-me com a visão e não havia quem entendesse, é maré. É aquela parte que um pergunta ao outro, até quando vai durar tudo isso, né? A abominação. Aí o outro responde, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Essa parte que Daniel não entendeu. Essa palavra maré é que está aqui no capítulo 9, no verso 23, quando ele diz assim, considera, pois, a coisa e entende a visão. Ou seja, aquela parte é como se fosse uma visão dentro da outra. Sabe aquele sonho? Você está sonhando, acontece muito comigo. Eu estou sonhando e dentro do sonho eu começo a sonhar. E eu sonho que estou sonhando. E às vezes eu até sei que estou sonhando. Não, isso aqui é sonho, eu vou me acordar daqui a pouco. Então tinha uma visão dentro da outra visão, uma aparição. E aí o Gabriel diz assim, se ligue, Daniel. Eu vou explicar a visão. Eu vou explicar aquilo que você não entendeu. Agora eu vim para explicar, porque você é muito amado. E é o que a gente vai fazer agora, né? 40 minutos. O tic-toc, tic-toc, tic-toc. Vamos lá. Capítulo 9, verso 24. Deixa eu botar ali, passar ali as... Jesus amado. Por que esse passador funciona com o pastor, não funciona comigo? Né? Ele tem que ser para cima, né? Você está vendo aquela setinha aí amarela, gente? Aí é um gráfico, uma linha de tempo, ok? Essa linha de tempo é o começo das 2.300 tardes e manhãs. Você sabe que tarde e manhã é um dia. E um dia profético é igual o quê? Um ano. Então, quando fala 2.300 tardes e manhãs, são 2.300 anos. Tem detalhes que a gente não tem tempo de explicar aqui, gente. Né? E vocês já estudaram no ano passado isso também. Tem estudado na lição e tal. Aqui é só revisão. Então, ali é o capítulo 8, verso 14, Daniel. Depois daquela setinha ali, naquela barra vermelha, começaria o juízo. Certo? A pergunta é assim, até quando vai durar a abominação? O outro responde, até 2.300 tardes e manhãs. Depois, o santuário será purificado, ou seja, depois vai começar o juízo. E a gente fala um pouquinho mais sobre isso mais para frente. Bom, aí vamos para o verso 24, né? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Quem é o povo? Judeu. Qual é a cidade? Jerusalém. Quando fala determinada, quer dizer cortada. A tradução é cortado, separado, shatak. Eu não sei se eu estou pronunciando corretamente, mas é cortado. Então ele diz assim, 70 semanas, ali já está já feito, decodificado para os anos, né? Então ele diz assim, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Para quê? Então, veja, 490 anos
490 anos estariam separados daqueles 2.300 para o povo de Deus, povo de Israel. Para quê? O que é que iria acontecer dentro desse período aí? Olha, para cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o Santo dos Santos. Olha, selar a visão, ou seja, dar autenticidade à visão, cumprir a visão e ungir o santuário celestial. Lembra que o Marcos explicou aqui, quando Jesus foi logo a primeira vez para o céu, ele foi inaugurar, fez aquele processo da inauguração, a unção do santuário celestial, tudo iria acontecer dentro desse período aí. Expiação. Como é que Jesus fez cessar a transgressão e dar fim aos pecados? Quem faz tudo isso não é Jesus? Então, quando ele morre na cruz. Então, ele diz assim, 70 semanas, ou seja, 490 anos estão separados, cortados para o teu povo. Eles vão ter esse tempo todo para reconhecer o Messias, porque nesse período vai acontecer tudo isso. E para ungir o Santo dos Santos. Entenderam até aí? Então, o primeiro verso 24, tá beleza? Está dizendo o quê? Que 490 anos seriam separados daqueles 2.300 para quem? Para o povo de Deus. E tudo isso, essas ações seriam feitas por quem? Por Jesus. Posso ir para frente? Vamos andar mais um pouquinho. Aí o verso 25. Sabe, ele diz, olha, 70 anos foi separado. Aí ele diz agora, sabe e entende. Tipo, preste atenção. A partir de quando vai começar esses 70 anos? Ou esses 490 anos? É isso que ele quer dizer no verso 25. Ele diz assim, sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Eita, que é muita informação só nesse verso, gente. É muita informação. Tem muita coisa aqui nesse versinho. E vamos por partes, olha. Ele diz assim, desde a saída da ordem, desde é a partir de, né? Quando foi dada a ordem para restaurar, quem foi que deu essa ordem? Artaxerxes, o decreto dele. Os dois anteriores não tinha nada a ver com a restauração. O primeiro de Ciro foi para construir o templo, né? Depois veio Dario e ele ratificou a ordem de Ciro, mas a de Artaxerxes é que realmente se cumpriu e começou realmente a reedificar a cidade, porque não adiantava ter o templo sem a cidade estar restaurada. Quem é que ia morar lá? Com tudo em ruínas. Os muros no chão, rachados. A cidade estava toda destruída. E quem é que estava lá em Babilônia, todo sossegado, prosperando, que ia querer ir para aquele lugar? E olha que realmente muitos ficaram lá, não quiseram vir. Gostaram muito de Babilônia. Então, ele diz aqui, ó, desde a saída da ordem, que foi em 457, preste atenção na gravura, que ela explica muita coisa. Ali é o Artaxerxes dando o decreto. 457. Até o ungido, ao príncipe, letra maiúscula, ungido. O que significa ungido? Messias, né? Messias é um ungido, separado ao príncipe, que é letra maiúscula. Dali, até ali, o ano 27, e eu quero explicar rapidamente. Veja, aí começa no 457 antes de Cristo. E esse gráfico vai até o período depois de Cristo. Você vai decrescendo até o ano 1 e começa do ano 1 em diante. Não tem no calendário o ano 0. Mas tem que incluir o ano 0. Certo? Quem zerou, quem fez o calendário, né, ser zerado para o nascimento de Cristo, foi um monge chamado Dionísio, só que ele errou os cálculos. É como se Jesus tivesse nascido no ano 4 antes de Cristo. Por isso que está ali, ano 27, ele foi batizado com quantos anos, gente? Estão me acompanhando?
30 anos. Por quê? Por causa desse erro do calendário, mas isso não altera nada na profecia não, viu, gente? Não faz diferença, a gente leva em consideração. Então, passaria 7 semanas, né, até o príncipe ungido, 7 semanas, estou vendo ali 49 anos, né? E mais 62 semanas, 434 anos. Então, dali da ordem até a vinda do ungido, gente, preste atenção nos detalhes. Gabriel estava orando, pedindo a Deus que cumprisse a promessa da restauração de Jerusalém. Daniel, obrigada. Daniel estava fora, o foco dele era esse. Mas agora você está vendo o quê? Quem é que sela essa visão? Quem é o personagem central aí dessa visão? Ele está falando de Jerusalém aí, só no detalhe, né? Olha, desde a saída da ordem até o ungido, o Messias. Eu imagino que na hora que ele falou, desde a saída da ordem, Daniel deu um pulo de alegria, porque o Gabriel estava dizendo que a oração dele estava sendo atendida, que Jerusalém seria restaurada. Só que para Deus não importa, não é o daqui da terra, não são as coisas terrestres. Se você, por acaso, Deus chegasse, aí é só uma hipótese, viu, gente? Isso nunca vai acontecer. E dissesse para você, quisesse saber se está com a casa em reforma, tipo Fabiana, que é uma construtora, está construindo a casa dela. Acontece alguma coisa e ela não consegue dar continuidade. E isso gera uma ansiedade. Ela quer saber quando a casa vai ser reconstruída ou construída. Mas aí, quando ela está orando, vem um anjo e diz qual é o dia da volta de Jesus. Qual é o mais importante, gente? É claro que casa, né? Aí Moisés, minha gente, eu estou toda misturando aqui as bolas. Daniel, então, é avisado que Jerusalém vai ser reconstruída, mas o foco mostra para o Messias, o ungido. 7 semanas e 62 semanas. Aí vem um detalhe aqui. E ele vai falar sobre a Jerusalém. As praças e as circunvalações serão reedificadas, mas em tempos angustiosos. Por quê? Porque aqueles inimigos do povo de Israel, que estavam ali, que ocuparam o local quando eles foram levados cativos, eles não queriam que aquele povo voltasse. Por detrás estava Satanás, que não queria que o povo voltasse. Não queria que fosse reconstruída a cidade. Não queria que voltasse a adoração ao templo. E aí você tem a história lá no livro de Neemias, que ele diz que estava tudo esbagaçado, os muros caídos, tudo queimado, as brechas lá. E ele juntou as famílias, porque era difícil combater o inimigo. Então ele chamou as famílias, você já conhece essa história, e determinou que cada grupo de pessoas e de famílias ficasse numa parte ali do muro para reconstruir e também defender-se do inimigo. E esse é o nosso papel como igreja, como família aqui. Enquanto a gente trabalha, enquanto a gente espera a volta de Jesus, a gente tem que estar orando e defendendo uns aos outros contra o inimigo lá de fora para dentro. Muitas vezes a gente fica se engalfinhando aqui dentro. E é mais fácil para o inimigo, né? Então a gente tem que reconstruir. Cada família sabe qual é a brecha que precisa ser tapada. E quantas famílias estão sofrendo. Quantas coisas terríveis estão acontecendo no meio de nós. Mas vamos para frente. Então, era com a mão na colher de pedreiro e a outra na espada, né? E ele diz assim, defenda suas mulheres e suas filhas. Bom, vamos para o verso 26. É interessante que ele diz assim agora, olha, depois das 62 semanas, que 49 mais 434 dá, aliás, do ano 408 até o ano 27 é 62 semanas. Por que 49 anos? Os teólogos dizem que foi um tempo que levou para toda a cidade finalmente ser reconstruída. Era como se fosse para dizer assim, está difícil, mas a promessa está lá. Daniel falou, Gabriel disse através de Daniel, que vai ser reconstruído. Então, ele diz assim, depois das 62 semanas será morto um ungido. Está falando de quem? De Jesus. E já não estará. Aí veja que interessante. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário.
E o seu fim será no dilúvio. E até o fim haverá guerras, desolações são determinadas. Gente, primeiro, o povo do príncipe é o povo romano. O príncipe é o general Tito. O pai dele era o imperador Vespasiano. E aí, então aqui está dizendo, o povo de um príncipe, ele abre um parêntese. Ele está falando sobre o Messias e aí ele abre um parêntese. E ele vai lá para frente para falar que você está preocupado com a reconstrução de Jerusalém. Jerusalém vai ser destruída de novo. Você parou para pensar nisso? O ponto da oração de Daniel é pela reconstrução de Jerusalém. Aí o anjo diz, vai ser reconstruída. Aí ele fala do Messias e depois ele diz assim, aí vai vir um povo e vai destruir Jerusalém. E no fim haverá dilúvio. E se dispersou os judeus pelo mundo todo. Só lá em 1948 que puderam ter um processo de retorno para a terra. Por quê? Porque o ponto principal não era a reconstrução de Jerusalém terrestre, era a vinda do Messias, do ungido. O foco não é aqui, é o papel do ungido. Amém, irmãos? E então, depois que ele abre esse parêntese, ele volta a falar do Messias. É interessante que nessa questão do dispensacionalismo, eles deslocam essa semana, que a gente vai ler agora, lá para o futuro. Isso tudo já aconteceu, mas eles deslocam para o futuro e dizem que esse príncipe é o anticristo que há de vir. Mas aqui está dizendo, o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade. Aí ele volta a falar de um ungido, olha. Ele não é o príncipe. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Está ali, 7 anos. Que aliança é essa? Que aliança é essa que Jesus fez? Hein, gente? Quero ouvir vocês. Não tenho nem tempo para ouvir vocês. A nova aliança que não é nova, né? Era o sangue dele agora que iria ser derramado. E ele diz assim, ele fará uma aliança com muitos por uma semana. Ainda tinha 7 anos para o povo de Israel renovar sua aliança com Deus. Aí ele fala, na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. O que é isso? Está se referindo a quê? Cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Isso nos leva aonde? Para onde? Remete a quê? Não, está falando o que aqui? Cessar o sacrifício. Está falando da lei cerimonial, o sacrifício, que era diário. Como foi isso na prática? Quando Jesus morreu, quando ele expirou, o que foi que aconteceu lá no santuário? Lá? Está lá o sacerdote vindo, tem que ter uma encenação aqui para mim também, né? O sacerdote vem aqui para oferecer com a ovelhinha. Aí o que é que acontece? O véu do templo se rasga, tem um terremoto, o véu do templo se rasga de cima até embaixo e o cordeirinho foge. Esse aí foi salvo por Jesus, é o único que escapou. E ele diz, Ecabode, a glória se foi. Está consumado. Irmãos, eu imagino que nesse momento ali foi o ano 31. Metade dos 7 anos. Que nesse momento, acho que o resto do mundo todo estava em paz. Porque os demônios todos estavam ali. Para ver a morte do príncipe, do Criador. É uma imaginação minha. Que nenhum demônio quis perder aquela cena. De zombar de Jesus, de ultrajá-lo, de uma cena de vergonha, de horror. O rei do universo, despojado das suas vestes ali, aparentemente derrotado, né, na visão de alguns. Mas lá no céu, o Pai ficou satisfeito com a sua obra, porque lá em Isaías diz que Jesus, ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. E eles tentaram, né, impedi-lo de ressuscitar. Naquele momento, Jesus, então, cumpre esse momento aqui do ritual diário, né, a propiciação, a justificação. Nesse momento, tudo se cumpre, gente. Ele faz a parte dele. E Satanás depois tenta impedi-lo de ressuscitar. Agora, ali ele pagou a nossa sentença. Satanás tenta impedi-lo de ressuscitar.
No primeiro dia está lá aquela guarda romana e milhares de demônios, eu imagino, para segurar o rei do universo, o criador do universo. Mas vem o mesmo Gabriel, como um relâmpago, e ele diz: Jesus, filho de Davi, teu pai te chama. E ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Glória a Deus, ele fez a parte dele. Tudo se cumpriu aqui. Foi tudo feito ali realmente na cruz. Mas ainda tinha a nossa parte, se a gente aceita ou não esse sacrifício. Se a gente se apropria ou não desse perdão. E é disso que fala o santuário, o ritual do santuário. Mas então, gente, ficou 3 anos e meio faltando para fechar os 490. E o que foi que aconteceu? Nesse mesmo ano, o ano 31, no dia da ressurreição dele, ele vai para o céu e ele inaugura o santuário celestial. E no mesmo dia que ele inaugura, o Espírito Santo desce aqui, toma posse dos membros da igreja, dos apóstolos e do povo que estava orando, clamando. E a igreja começa a pregar o evangelho, milhares e milhares são convertidos em um só dia. E começa então uma igreja vitoriosa, o cavalo branco de Apocalipse, uma igreja vitoriosa. Em pouco tempo, em 100 anos, 6 milhões de pessoas. Vai crescendo, vai crescendo. Satanás não gosta disso. E aí a gente começa a passar um pouquinho para frente, né? Começa uma perseguição. Primeiro, por parte do povo da nação judaica. E no ano 34, quando Jesus está lá, né, na mediação lá no céu, que fecha esse período aí, o primeiro cristão, o primeiro mártir cristão surge, que é quem? Estevão. E o primeiro gentil se converte, que é quem? Cornélio. Não é que Deus não cumpriu a parte dele, não é que Deus rejeitou a nação. Foi a nação que rejeitou. Esta porta foi fechada, a de que era do sacrifício de animais. Uma outra agora é aberta, lá no céu, a mediação de Jesus. Os judeus ficaram aqui, para trás, nessa porta aqui. Ficaram aqui, não andaram com Jesus até o céu. A igreja, então, toma esse lugar. Certo? Bom, mas diz que depois de 2.300 anos começaria a purificação, né? O santuário seria purificado. Do ano 34 até 1844, a gente vai vendo a história do grande conflito. Século I, Cornélio aí sendo morto, né? Ele profere um juízo sobre a nação e ele é apedrejado. Paulo está ali no meio. Acho que deve ser aquele ali, escondidinho ali atrás. E depois ele se torna um grande pregador. E aí Satanás vai intensificando. E agora, além da nação judaica, tem os romanos, tem o Império Romano, né? Porque os cristãos não adoram o imperador, não oram para o imperador. E agora eles são a escória da humanidade. Então eles eram jogados às feras, eles eram queimados nas fogueiras. E eles cantavam enquanto eles estavam sendo queimados. Eles louvavam. Você louva, você canta quando você está passando uma provação. Será que você abre a boca para cantar? Experimente pegar um fósforo, acender debaixo do dedinho. Fica aqui. Deus é tão bom. Deus é tão bom. Me ajudem. Deus é tão bom para mim. Você consegue? Era sobrenatural, irmãos. E muitos se convertiam. E Satanás viu que o negócio não estava dando certo. Perseguia a igreja. Cada vez que morria um cristão, aparecia mais meia dúzia, ou 10, ou 20. Então ele mudou a estratégia. E vamos correr. Século IV, século VI, se eu não posso com eles, eu tenho que me juntar a eles. Começa a infiltração, né? Esse rapaz aí, Constantino, se converte, entre aspas,
e começam as mudanças, né? A mudança na lei de Deus, e vai trazendo aquelas imagens, e vai trazendo mudanças, e as pessoas vão, os cristãos que antes eram perseguidos pelo imperador, agora ficam constrangidos de contrariar o imperador, e vão aceitando, século VI a 16 já, Idade Média, né? O auge ali da Idade Média, começa agora, a igreja se corrompe. É aquela mulher que agora João vê lá no deserto montada numa besta. E enquanto Jesus está lá no lugar santo, como mediador, esperando que as pessoas o aceitem e confessem os seus pecados, aqui na terra a igreja está dizendo que basta você comprar, pagar que o seu pecado é perdoado. Faça uma penitência. Tem até tabela de pecado. E a pessoa podia até pagar antes de pecar. Olha, está aqui X, porque eu vou matar uma pessoa que eu não gosto dela. Isso não é conversa fiada não, viu, gente? Aí veio, estava ali na história, né? Tem o até quando, né? Lá em Apocalipse. Veio a reforma protestante, nós temos aí Lutero, Deus usando, ele usou vários líderes durante a reforma para restaurar as verdades. A igreja destrói a verdade do altar, que diz que a salvação é pela fé, unicamente pela fé, somos justificados pela fé. A igreja muda o batismo, que era por imersão, agora passa a ser por aspersão. Aí vai derrubando a verdade representada pelo altar. A igreja corrompida destrói a verdade representada pelo candelabro, que fala, vós sois a luz, vocês devem testemunhar. Dizendo, só os clérigos podem ensinar. Derruba a verdade representada pela mesa com os pães, né? Proíbe a Bíblia, o uso da Bíblia. E a oração agora, a intercessão agora é através de seres humanos. E vai derrubando. E derruba a lei de Deus, né? E outras verdades representadas aqui. E vem os reformadores e começam a reconstruir. A gente vai já para lá. Quando chega no século XVIII e XIX, aí cumpre-se a profecia que está lá em Daniel. Quando este poder perseguidor, ele é ferido de morte, ele é interrompido, para que a verdade seja completamente restaurada. E o Papa vai preso, né, em 1798, e é um período que vai até 1844, porque em 1844 acontece o quê? Termina aqueles 2.300 anos e começa então o quê? O juízo, né? E aí a gente tem no século XIX, depois de 1844, ainda vou voltar para essa questão de 1844, um conflito interessante, porque surge ali um remanescente com 3 mensagens angélicas, que enaltece Deus como Criador, que fala sobre o juízo, que Ele é quem domina a história, que tem o controle da história, que a história é linear. E aí, Satanás manda quem? Manda uma mensagem ali do Karl Marx, tirando Deus da história, e dizendo que a religião é o ópio do povo. Eu acho que ele não entendia nem de ópio, muito menos de religião. Você tem ali também as irmãs Fox, com o surgimento do espiritismo moderno. E olha que frase tem ali. A reencarnação é questão de justiça. Agora não é Jesus que é que faz a expiação por você. Eu tenho uma prima espírita que ela diz assim, eu não acredito na expiação. É você mesmo com seu karma que vai sendo purificado, né? Sendo santificado, até alcançar um estágio maior e virar um Deus. E o rapazinho ali, Darwin, que tira Deus como Criador, né? Isso contrafazendo as 3 mensagens angélicas. Pertinho de 1844, nos anos 1840, surgem esses três sofismas. Então vamos ver o processo, né? John Wycliffe, ele traduz a Bíblia, Martinho Lutero também, e ele restaura a doutrina da justificação pela fé. Nós temos João Calvino, que ele defende a oração diretamente a Deus. Nós temos John Smith, né? Restaura a verdade sobre o batismo, aí surgem os batistas, né? E são as igrejas tradicionais. O batismo por imersão, Wesley, o evangelismo, né? O metodismo, né? Aí tem os pioneiros adventistas,
que restaura a verdade sobre o verdadeiro dia de repouso, do juízo, a doutrina de saúde. É um time que devia estar todo mundo junto, que todos restauram as principais verdades. Mas nós cremos em todas elas, mas eles não aceitam as verdades que Deus nos usou para restaurar, através do Espírito Santo. Mas foram restauradas, amém? Quem quiser crer. Então vamos ver, para a gente finalizar, vamos ver algumas frases que falam sobre essa questão da mediação e do juízo. Porque em 1844 termina aquele período e começa então o juízo de expiação. Há referências na Bíblia sobre isso, um juízo investigativo com graça. Eu não vou ler os textos, mas eu vou citar. Lá, Adão e Eva, a gente já leu esse texto, né? Lá nos versos 3, 8 a 11, aliás, esse a gente não leu, mas quando Deus diz assim, Adão, onde estás? Ele está investigando, mas tem a graça, né? Porque ele diz, eu vou, ele pega o cordeirinho. Caim, lá em Gênesis 4, 9 a 15, ele pecou, há uma inquirição de estar teu irmão, mas há a graça, é colocado um sinal de proteção. E assim vai no dilúvio, na Torre de Babel, na parábola da festa do casamento, quando o rei ali, está caminhando entre os convidados, todo mundo recebe uma roupa para entrar. Tá chegando vem todo mundo de todo tipo, os maltrapilhos, mas chega lá, recebe uma roupa. Tira os trapos e coloca uma roupa. Quando ele está caminhando entre os convidados, vê alguém que não está com a roupa que ele deu. Ele, amigo, quem deixou você entrar? Cadê a roupa? E joga para fora. E o que é isso? Juízo investigativo. Ao abrirem-se os livros de registro no juízo, é passada em revista perante Deus a vida de todos os que creem em Jesus. Começando pelos que primeiro viveram na terra, nosso advogado apresenta os casos de cada geração sucessiva. Cada nome é mencionado, cada caso é investigado. Nomes são aceitos, nomes são rejeitados. Quando alguém tiver pecados que permaneçam nos livros de registro, para os quais não houve arrependimento nem perdão, seu nome será omitido do livro da vida. O Senhor declarou a Moisés, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim e não confessar, porque ela diz anteriormente. Que tristeza, né, irmãos? Eu tenho o meu nome escrito no livro da vida. Você tem o nome do livro escrito no livro da vida. Todas as vezes que você peca e tem consciência de que pecou, se arrepende e pede perdão dos seus pecados, Jesus perdoa. Os seus pecados são perdoados e hoje são apagados. Como a gente já explicou aqui à tarde, na hora das dúvidas, né? Todos os dias o pecado entrava, o registro ficava, o pecador saía perdoado, mas o registro ficava, simbolicamente. No dia da expiação, aquele pecado, o registro era tirado. Porque como é que o céu é contaminado com... Como é que o céu é contaminado? Como que o céu é contaminado? Quando você peca, é registrado. A Bíblia fala de livros. Fica lá a mancha. Fica lá os podres de Axa. Se ela não confessar. Mas quando ela confessa e pede perdão, se arrepende genuinamente, é apagado. Antes do juízo, só existia o perdão. O registro ficava lá. A partir de 1844, começou-se a apagar o registro de todos que viveram antes de Cristo, desde Adão, porque eles foram perdoados, mas no pecado estava lá ainda o registro. O Messias não tinha vindo. Não importa em que momento nós estamos, o que importa é que nós temos um mediador, nós temos a nossa propiciação, nós temos um Deus que pagou a nossa sentença de morte. Agora, se você não se arrepende, não confessa, você mesmo vai pagar. Essa aí é a expiação punitiva. Vamos para o final. Eu tenho 10 minutos ainda. Amém, gente? Diga aí, por favor, me ajudem. Então, veja. Desde a saída da ordem até o Messias, 7 semanas, 62 semanas. Né? E aí depois ele faz aliança com muitos por 1 semana. Na metade ele morre. Tudo aí está se referindo a Jesus, o Messias. Ele morre, paga a sentença, aqui no pátio, que é a terra.
vai para o céu, começa a sua mediação, e lá em 1844 ele começa o juízo. E está lá prefigurado nesses livros, né? O livro de Daniel fala sobre o início do juízo. A gente não sabe quando isso vai acontecer, o final disso. A gente não sabe. Mas quando isso acontecer, os sininhos vão tocar, as trombetas vão tocar. E Jesus vai vir. Dali de 1844 até a volta de Jesus, muitas profecias se cumpriram. Sinais da volta de Jesus, e muitas estão se cumprindo. E algumas em breve se cumprirão, amém? Eu não sei em que ponto da sua vida espiritual você está. Mas hoje, se Jesus voltar, pela graça de Jesus, eu vou para o céu. Quem vai para o céu hoje, pela graça de Jesus? Amém, diga com toda certeza. Porque a salvação é pela fé em Cristo Jesus. E aí Jesus vem. E todos os que estiverem mortos em Cristo vão ressuscitar. Eu vou ver a minha mãe e o meu pai que fizeram essa semana. Aniversário de morte, né? Coisa estranha. Dia 4, 7 anos da minha mãe. Dia 5, 46 anos do meu pai. Vão ressuscitar como se tivesse apenas dado um cochilinho. E vamos para o céu. A igreja arrebatada visivelmente. Aqui a terra vai ficar vazia. Só quem vai estar aqui é Satanás e os demônios. O bode levado para o deserto, porque a expiação já foi feita, agora vai recair sobre ele. Quando terminar o milênio, aí desce o quê? A nova Jerusalém. Os salvos descem com Cristo. E nós estaremos entre eles. E vai estar aquela cidade descendo e os ímpios vão ressuscitar. E eles vão perceber a besteira que eles fizeram. A tragédia que eles fizeram. O que são 100, 70, 50 anos sem Cristo. Diante de toda a eternidade. O que são 50 anos de luxúria, de prostituição, de bebedeira, de droga, disso, aquilo, de festa, de farra, de riqueza, de esbanjamento. 50, 60, 70, morre. O que são 70, 80, 90 anos de provação, Ângela? Diante do peso da glória. A aprovação é leve, a glória é pesada. A aprovação é passageira, a glória é eterna. E os ímpios vão estar lá embaixo, vendo os vitoriosos em Cristo, e eles vão saber, porque vai mostrar como se fosse num telão, o momento em que eles rejeitaram. E aí eles vão viver o cumprimento desta última cena que é representada no ritual do santuário, que é a expiação punitiva. Eu não quero que minha vizinhança esteja entre essas pessoas. Eu não quero que os meus familiares estejam. O meu pedido é que todos que estão aqui agora sejam salvos. E vamos lutar para trazer mais pessoas, gente, porque vai ser terrível. É dia terrível. É tão triste ficar sem Jesus. Vai ser lindo passar a eternidade com Ele. Eu quero que a gente pense nesse momento, reflita nesse momento que a Santa Cidade vai estar descendo. E João disse que viu. Lá em Apocalipse, gente, pode entrar para cantar. Lá em Apocalipse 21 diz: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então eu ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Essa é a 7ª cena do santuário no Apocalipse. O tabernáculo, tenda, Jesus vai morar conosco. Seremos o centro do universo, irmão Agamenon. Esse cisquinho aqui, o centro do universo, que chique. Porque Deus habitará conosco. E Ele diz: e Deus mesmo estará com eles, e Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Porque o pecado foi extirpado, foi levado junto com Satanás e os seus demônios. O fogo é para Satanás e os demônios. Não eram para os seres humanos, mas eles ficaram. Por isso que vão junto. Nós estaremos vivos pela graça de Cristo Jesus.